Salve Maria, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um momento de meditação sobre o Evangelho do dia. Eu sou Padre Dalvan e eu quero pedir para você ajudar o nosso canal se inscrevendo, dando seu like, comentando o conteúdo e divulgando para mais pessoas o link desta homilia diária. Estamos na segunda semana da Quaresma e o Evangelho que vamos ouvir hoje é o de São Lucas, capítulo 6, versículos do 36 ao 38. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, vivemos o lindo tempo da Quaresma e a mensagem que ressoa aos nossos ouvidos é aquela de Cristo: convertei-vos e crede no Evangelho. Nesse tempo da Quaresma, fazemos uma reflexão profunda sobre as nossas ingratidões a Deus, sobre os pecados que cometemos. Nesse tempo da Quaresma, nós fazemos um autoexame de consciência. Nós, seres humanos, temos uma facilidade para olhar para os pecados dos outros e não olhar para os nossos próprios pecados. A isso o Evangelho nos exorta. Nós estamos aqui nesse mundo com sérias obrigações para serem cumpridas. E se honrarmos o cumprimento dessas obrigações, poderemos nos alegrar com o júbilo do céu. É por isso, meus irmãos, que nesse Evangelho, Jesus diz aos seus interlocutores e também a todos nós: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Nós já escutamos Jesus, em alguma outra página do Evangelho, dizer aos fariseus que criticavam nosso Senhor porque comia e bebia com os cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus criticavam Jesus por conta disso, e Jesus respondeu para eles: quem precisa de médico não são os que têm saúde, mas os que estão doentes. Eu vim procurar e salvar aqueles que estavam perdidos. Com essa resposta aos fariseus e mestres da lei, é como se Jesus quisesse dizer: olha, como vocês são bons, justos, entre aspas, não reconhecem o próprio pecado, então vocês não precisam de mim. Eu vim para os pecadores, ou seja, para converter os pecadores. Os fariseus e mestres da lei estavam tão ocupados em julgarem os outros, mas eles, por conta disso, não conseguiam se dar conta dos próprios pecados. Então, queridos irmãos, nesse tempo de Quaresma, ao invés de olharmos o pecado dos outros, vamos olhar o nosso próprio pecado. Porque só Deus pode julgar. Porque Ele é santo
Ele é o bem em pessoa, Ele sabe toda a verdade. Nós, seres humanos, temos as nossas limitações quando nos arriscamos a julgar os outros. Nós temos que nos dar conta de que nós não temos todo esse conhecimento e podemos gerar alguma injustiça. Então, no Evangelho o Senhor diz, olha, não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Em outras palavras, Jesus nos exorta a olharmos para nós mesmos, porque temos muitos pecados para serem confessados. Temos muitos pecados para serem perdoados. Nesse Evangelho também, Jesus nos ensina que há uma relação entre nós. Nós estamos ligados uns com os outros. Os laços que nos unem são sobrenaturais. São muito mais do que carnais. Os laços que nos unem são espirituais. Por isso que tudo que eu faço para o outro volta também para mim. Então, se eu julgo alguém e por isso serei julgado, se eu condeno alguém, serei condenado, porque há algo em mim que me faz passível de julgamento e de condenação. Não pode ser diferente em relação ao bem. Se eu faço bem ao outro, essa bondade também voltará a mim. Como disse Jesus, nesse mesmo trecho do Evangelho, só que em um outro versículo que não escutamos, façam aos outros o que vocês querem que sejam feito a vocês. Isso é chamado de a lei de ouro. É por isso que a nossa Santa Igreja fala da comunhão dos santos. Há uma ligação entre nós que é gerada pelo amor de Cristo. Por isso São Paulo diz em uma de suas cartas: quem nos separará do amor de Cristo? Nem a morte há de nos separar. Por isso, queridos irmãos, que nós estamos na igreja, que é a família de Deus, ela é formada de muitos membros, estamos ligados uns com os outros. Pedimos que os nossos irmãos na fé que estão aqui na terra rezem por nós, rezamos por eles. E pedimos também aos nossos amigos do céu, os santos, que rezem, que intercedam por nós, porque eles também mantêm vínculo conosco, porque são membros da igreja. Que Deus nos ajude a vivermos bem esses dias de Quaresma, para celebrarmos dignamente a Páscoa do Senhor. E isso será possível se procurarmos um sacerdote para a nossa confissão. Por meio da confissão, poderemos então celebrar uma Páscoa dignamente. Que pela intercessão de Nossa Senhora das Dores, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre.